Olá, amigos! A seleção brasileira já está em College Station, cidade que fica localizada no estado americano do Texas e será o palco da partida deste sábado contra a equipe do México. A bola rola às 10 horas da noite no horário de Brasília, 8 horas da noite no horário local. College Station, que é a casa do time da Universidade do Texas, possui o Kyle Field, que inclusive é o palco do jogo, que tem capacidade para mais de 100 mil torcedores. É curioso que College Station não é uma cidade muito grande, pouco mais de 100 mil habitantes, mas fica estrategicamente localizada entre Houston, Dallas, Austin, três das maiores cidades do estado do Texas, e recebe os jogos do time da universidade local, que sempre tem uma grande procura, né? Impressionante a força do esporte universitário dos Estados Unidos, e é nesse palco que a seleção brasileira vai enfrentar o time do México na partida que marca o início da preparação para a Copa América, que para o time brasileiro começa no dia 24 de junho contra a equipe da Costa Rica. É bom lembrar que o centro de treinamentos da seleção está localizado em Orlando, na Flórida. A equipe está treinando no complexo de parques da Disney, que possui dentro dele o centro de treinamentos da ESPN, com uma estrutura de ponta, toda ela preparada para receber a seleção brasileira. E foi lá que a seleção realizou 7 atividades até a viagem. Na manhã da quinta-feira, o técnico Dorival Júnior levou o time a campo. Depois do almoço, os jogadores tiveram um período para descanso. No final da tarde, pegaram um avião da Flórida para o Texas, desembarcaram já no início da noite. Como estamos nos aproximando do verão no hemisfério norte, o pôr do sol está sendo um pouquinho mais tarde, então por isso já no início da noite as imagens com o dia claro ainda no Texas, no desembarque dos jogadores da seleção brasileira. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior já havia feito algumas definições, como, por exemplo, Vinícius Júnior, Éder Militão e Rodrigo estarão no banco de reservas. É bom lembrar que esses 3 jogadores vêm de um desgaste acumulado, em virtude da final da UEFA Champions League no último sábado, que foi disputada em Londres. Depois disso, os atletas voltaram à capital espanhola para comemorar a taça, tiveram folga e só se apresentaram depois de uma longa viagem na quarta-feira e participaram até agora apenas de 2 sessões de treinamento, por isso já estava definido que eles iniciam a partida contra o México no banco de reservas. Mas após o treino da quinta-feira no CT da ESPN, o técnico Dorival Júnior chegou ao entendimento para preservar mais 2 jogadores e começá-los no banco de reservas no jogo contra o México. São esses: Lucas Paquetá, meio-campista da equipe do West Ham, que vem de uma grande temporada na Premier League e foi titular nos 2 jogos do mês de março contra as equipes de Inglaterra e Espanha nas partidas disputadas em Wembley e no Santiago Bernabéu. Um outro atleta, o martelo também já está batido, que ele começará a partida no banco de reservas. Trata-se do zagueiro Marquinhos, da equipe do Paris Saint-Germain, um dos líderes da seleção brasileira. O Dorival treinou uma espinha dorsal, que é essa que a gente vem trazendo para o torcedor durante toda a semana, com o Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Beraldo, Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rafinha, Martinelli, Endrick ou PP no comando do ataque. Mas o entendimento é que com as ausências de Vinícius Júnior, com as ausências do Rodrigo e do Éder Militão, é a oportunidade para você fazer mais testes, dar oportunidade para mais atletas, principalmente aqueles jogadores que têm uma bagagem menor de seleção brasileira, ou então aqueles que foram convocados na data FIFA do mês de março tiveram baixa minutagem. Como o Paquetá é um cara que já trabalhou com o Dorival Júnior no Flamengo, é um cara que esteve na data FIFA de março e é titular da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior entende que essa posição é uma posição que está muito escassa no futebol nacional e ele precisa testar novas peças, abrindo espaço para Andreas Pereira ser testado na posição e para o próprio PP, ex-jogador do Grêmio, atleta da equipe do Porto, que pode atuar pela ala esquerda, mais centralizado, e também pela lateral direita. Ele já executou todas essas funções na equipe portuguesa e o Dorival Júnior entende
entende que é importante ter jogadores polivalentes no seu elenco. Mas como o Paquetá é praticamente o único armador de fato que joga nessa posição de fato na lista de convocados da seleção, o técnico Dorival Júnior entende que é hora de dar uma oportunidade para o PP e até mesmo dar oportunidade para o Andrés Pereira, que jogava de 8 com o Dorival Júnior no Flamengo, mas tem tido essa oportunidade de jogar mais avançado no Fulham na Premier League. Então o Paquetá começa a partida no banco. O Marquinhos é o outro que vai começar no banco, abrindo a possibilidade especialmente para o Bremer. Ah, Marcelo, mas o Marquinhos não teve na data FIFA do mês de março. É verdade, estava lesionado. Mas o Bremer é um atleta que está chegando agora à seleção brasileira, tem bagagem de Copa do Mundo, é verdade também, mas atuou apenas naquela terceira rodada contra a equipe de Camarões. Então o Dorival Júnior entende que é importante dar oportunidade para um zagueiro que vem de uma grande temporada no futebol italiano. Então o Marquinhos já tem uma bagagem muito grande de seleção, ele fica no banco para o Bremer ter essa oportunidade de ser testado. Outros jogadores que, em tese, fazem parte dessa espinha dorsal de um time titular do técnico Dorival Júnior também podem acabar saindo do time para oportunizar outros atletas. Casos do Danilo e do Wendel. Há uma possibilidade muito grande que Guilherme Arana e Ian Couto comecem a partida contra a representação do time do México e há sim uma grande possibilidade da linha defensiva ser formada com o Ian Couto, Beraldo, Bremer e do lado esquerdo Guilherme Arana. Quando será feita essa definição? No treino de hoje à tarde, sexta-feira, no estádio do time da Universidade do Texas, onde a seleção brasileira fará uma atividade de reconhecimento no palco do jogo e também vai definir os 11 titulares do técnico Dorival Júnior. Ele quer aliar competitividade aos testes. O Dorival, poupando o Paquetá, poupando o Marquinhos, poupando o Vinícius Júnior, significa que ele não tá nem aí pro resultado? Não. Ele quer aliar testes de novos atletas para que todo mundo jogue, até porque isso foi uma crítica muito grande durante a gestão Tite, que ele convocava 23, 26 e jogava uns 14, 15 de sempre. O Dorival quer oportunizar todos os atletas convocados e esses amistosos estão aí para isso. A tendência, inclusive, é que um time seja escalado contra o México e outro time, com o Paquetá, com o Vinícius Júnior, com o Marquinhos, seja escalado contra a equipe dos Estados Unidos. Então, há possibilidade muito grande desse time misto ou até mesmo um time praticamente alternativo entrar no gramado contra a equipe do México. Repito, Vini Júnior, Éder Militão, o Rodrigo, Marquinhos, Paquetá. Esses 5 martelos já tá batido que começarão no banco de reservas. Gabriel Magalhães, atleta do Arsenal, tá se recuperando de uma lesão no ombro. Ficará no banco e não deve ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior. E aí o ponto de interrogação. Danilo, o Wendel, próprio goleiro Alisson, que não teve na data FIFA do mês de março. Bruno Guimarães. Podem dar espaço para que outros atletas sejam oportunizados nesse meio de campo da seleção brasileira e num time como um todo da nossa equipe pentacampeã mundial. Vamos ouvir o PP? Ele fala sobre essa oportunidade de vestir a amarelinha e justamente sobre essa polivalência de atuar em diversas funções, tanto no meio como no ataque, na lateral direita, que é um fator determinante para que ele seja convocado para a seleção nacional. Olha, hoje eu posso dizer que eu me sinto mais um meio do que um ponta, né? Jogando no Porto, principalmente no final da época eu fiz mais jogos de meia. Então eu fico feliz em poder estar aqui atuando nessa posição também e no que o Dorival precisar eu estou à disposição. Eu acho que o meu maior crescimento foi conseguir entender melhor o jogo, né? Naquilo que o jogo em si está pedindo. Jogar em várias posições permite isso, permite que a gente consegue ter uma leitura totalmente diferente. E acho que hoje jogando como médio, acho que eu tive uma evolução muito grande naquilo que é jogar por dentro, sob pressão. Então acho que eu tive muito crescimento nisso, isso que acho que foi muito importante para que eu pudesse fazer uma boa época. Tá aí, portanto, o PP, prestigiado pelo técnico Dorival Júnior, já tá ganhando bagagem, experiência de seleção brasileira, pode inclusive ser titular neste sábado contra o time do México. Eu repito, o Dorival Júnior vai bater o martelo no treino da tarde desta sexta-feira, que já acontece no Kyle Field. Tem uma informação importante sobre esse estádio, é um estádio de futebol americano. O campo de futebol americano,
ele é muito diferente do campo de futebol normal, que os norte-americanos, os estadunidenses chamam de soccer, né? É um campo que tem 48,8 metros de largura. Para você ter uma ideia, um campo de futebol que a gente está acostumado, de padrão FIFA, ele tem 68 metros de largura por 105 de comprimento. A FIFA permite que as dimensões mínimas de um gramado sejam de 100 por 64. Significa uma redução de 740 metros quadrados em relação ao padrão de Copa do Mundo. E é nesse aspecto que a seleção brasileira está preocupada. Eu explico por quê. Os estádios utilizados durante a Copa América, boa parte deles, são estádios da NFL. São estádios que recebem jogos de futebol americano. 11 dos 14 estádios são estádios preparados para receber jogos da NFL. Ou seja, eles não têm espaço para você alargar um gramado de futebol americano para que ele fique com 105 por 68. Então, o que a Conmebol conseguiu foi chegar às dimensões mínimas permitidas pela FIFA, 100 por 64. Essa será uma realidade durante toda a Copa América. A dimensão dos gramados da Copa América será de 100 por 64, repito, 740 metros quadrados a menos em relação ao padrão FIFA. Inclusive, a seleção brasileira, sabendo disso, já marcou os gramados no CT em Orlando com essas dimensões. O estádio da Universidade do Texas tem essas mesmas dimensões. Vamos até botar aí na tela para você ver esse imponente e bonito estádio no Texas, da cidade de College Station, que será o palco desse jogo. Então é um desafio, porque muda muito. Parece pouco, 5 metrinhos a menos ali, 4 metrinhos a menos ali, mas no todo, menos 740 metros quadrados em relação àquilo que os jogadores estão acostumados. O que é que isso muda? Especialmente para o jogador de beirada. Imagina o lateral esquerdo, o ponta, para buscar a profundidade. Vamos ouvir o Wendel, lateral do Porto e da seleção, que fala sobre essa mudança que será vista na prática já no amistoso contra a equipe mexicana. Eu acho que toda adaptação demora um tempo para você se acostumar. A gente espera que a gente se adapte o mais rápido possível, porque é uma seleção que tem muita qualidade, é uma seleção que gosta muito de jogar com a bola. Espero que a gente possa se adaptar o mais rápido possível. A gente sabe que vai diminuir, eu acho, o campo um pouco, e a gente espera, como eu falei, se adaptar o mais rápido, botar nossa qualidade em campo, nos ajudar e chegar forte nos jogos, que vai ser mais importante. A gente vai ter que dosar um pouquinho a força, né, para os lançamentos mais longos, vai estar mais apertado para receber a bola, vai ter menos espaço, então a gente tem que se adaptar. Eu acho que o treinamento no dia a dia, a gente começou já aqui, no dia 30, é o terceiro treinamento, então a gente espera o mais rápido possível se adaptar a essas mudanças. Acho que o jogo do Brasil, por a gente ter um pouco mais de qualidade e ter muita bola, dificulta um pouquinho. Então esse trabalho durante o dia antes de começar a competição vai ser muito importante para a gente chegar muito bem concentrado, muito bem adaptado às medidas novas do campo. É um desafio, cara, mas é aquilo, não dá para usar de desculpa. Todo mundo vai jogar nessas dimensões, todo mundo vai ter que encarar um gramado reduzido, não vai ser uma realidade exclusiva da seleção brasileira. A Argentina na Copa América vai ter que jogar assim, os Estados Unidos, o México e todo mundo que estiver na competição vai ter que encarar essas condições. Já está definido, o martelo já está batido, porque os estádios da NFL não têm condições de ampliar um gramado para 105 por 68. Então é isso, a seleção brasileira faz na tarde dessa sexta-feira uma última atividade, o Dorival Júnior vai definir o time titular. Você gosta dessa estratégia de poupar Paquetá, poupar Marquinhos? É interessante dar rodagem para outros jogadores, nomes menos conhecidos? Há a possibilidade de um time, por exemplo, ter Alisson ou Bento, Ian Couto, Bremer, Beraldo, Guilherme Arana. O meio de campo, se ele for optar por jogar com os dois volantes do time considerado B, o Douglas Luiz e o Andrés Pereira. Na armação, PP. No ataque, o Savinho vai ganhar espaço, o Martinelli vai ganhar espaço e o próprio Evanilson vai ganhar espaço. O Dorival ainda não definiu se vai jogar com o time todo reserva, mas ele quer sim dar minutagem para todo mundo, dar oportunidade para todo mundo entrar em campo. A tendência é que ao final dos dois amistosos, pelo menos
24 atletas tenham sido utilizados pelo técnico Dorival Júnior nos jogos contra o México nesse sábado e contra a equipe dos Estados Unidos na próxima quarta-feira. Bota aí nos comentários. Dentro dessa perspectiva, Dorival vai poupar alguns atletas. Qual seria o seu time titular para enfrentar a equipe do México? E já diz aí, ó, Marcelo, eu gostaria de ver esse time contra o México e esse time contra os Estados Unidos, que a gente traz aqui a conversa com a galera ligada com a gente. Conto com o seu carinho, conto com o seu like. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da seleção brasileira, na caminhada rumo ao Hexa e também na caminhada para a conquista da 10ª Copa América.